Mrs. Mendonça falando com vocês. Mr. Mendonça. Pessoal, pra você que tá chegando agora, eu sou Mariana Mendonça, aquele é meu marido. Jamison Mendonça. Exatamente. Família Mendonça. Somos a família Mendonça. Nós moramos aqui em Portugal há 17 anos. Eu tô gravando esse vídeo em maio, início de maio de 2023. Por isso a gente já mora aqui em Portugal há 23 anos. Somos caminhoneiros. Estamos agora a passear aqui pela França. E vou compartilhar, vamos bater papo, não vou compartilhar, vamos bater um pouquinho de papo agora nesse vídeo. Uma pergunta que fazem muito pra gente, desde que eu comecei a gravar esses vídeos aqui, é sobre o salário. Quanto é que ganha um salário de um motorista aqui na Europa? Então vamos bater papo nesse sentido. Eu particularmente não gosto de passar muitas informações, assim, porque informações mudam e dados mudam, então eu gosto de passar experiência. Eu vou compartilhar com vocês a nossa experiência aqui dentro, né, amor? Meu marido já trabalha como motorista há pelo menos 15 anos aqui em Portugal, né, amor? Praticamente ele sempre trabalhou como motorista, já foi motorista nacional, ibérico, internacional. Então eu vou compartilhar um pouquinho nesse sentido com vocês, pra gente tentar ver como é que é a nível de salário. Lembrando, pessoal, que o salário mínimo em Portugal é, se eu não me engano, 760 euros nesse momento. Comparado com o resto da Europa, é um ordenado baixo, ok? Tanto, obviamente, que quem trabalha para Portugal acaba não ganhando assim muito. Bom, então vamos falando primeiro por partes, ok? Começando como motorista nacional. Primeira coisa, quando a gente fala de motorista nacional, tem aqueles motoristas que é categoria C, normalmente são aqueles motoristas que fazem entrega de cerveja, por exemplo, porta a porta, exatamente. Porta a porta. São os motoristas porta a porta. Esse normalmente ganha tipo de 900 a 1.100 euros, ok? Os motoristas já de caminhão articulado, que é o nosso caso, de carreta, como a gente chama aí no Brasil, esse pode chegar a ganhar um pouco mais. Esse pode chegar a ganhar uma média de 1.400, 1.500 euros, ok? Podem fazer viagens curtas, ou alguns deles só ficam ali dentro da cidade mesmo, fazendo distribuição ali por dentro da cidade também. Esse acaba ganhando um pouco menos, mas também tudo tem um lado bom e um lado ruim, não é, gente? Tem o ônus e o bônus. Nesse caso, eles têm o lado positivo aqui, que eles são em casa sempre e, obviamente, ganham um pouco menos. Eu vou deixar aqui o link para vocês do vídeo, que existe uma tabela do SIM, que é o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadoria, ok? O salário base dessa categoria é de 837,67 euros, ok? Portanto, e depois tem outras coisas ali que acrescem, permitir, outras cláusulas, exatamente, que vai acrescentando. Mas isso são coisas que estão ali no contrato, no nosso recibo, que a gente quer saber exatamente quanto é que ganha no final, né? Depois disso, tem os motoristas ibéricos. O que é o motorista ibérico? Que trabalha fazendo normalmente França Espanha e Portugal, que é a Península Ibérica, ok? Alguns deles costumam estar em casa todos os finais de semana. Jamos também já fez esse trajeto. A empresa que ele trabalhava vinha uma vez por semana no meio da semana e estava todo fim de semana em casa. Esse aí já começa a ganhar um pouco mais. A média de ordenado desse pessoal é de 1.500 a 2.000 euros, ok? Normalmente quem faz ibérico acaba ganhando mais ou menos essa média. Aí depois vem para os motoristas internacionais. Quando a gente fala motorista internacional, já é para motorista que já fazem mais países, né? Já não é só Portugal e Espanha. Portugal e Espanha é ibérico. Quem faz mais países, França, o restante da Europa, ok? Esse aí acaba ganhando mais efetivamente. Mas tudo vai depender. Primeiro ponto. Quem começa inicialmente, para vocês que estão chegando agora, pessoal, tem um vídeo no nosso canal que explica como tirar a carta de condução portuguesa, tá bem? Um dos requisitos, inclusive, que quem vem do Brasil não tem, é ter o CAN. O CAN é uma formação para motoristas que é obrigatória para quem quer trabalhar na área e é obrigatório ter, enfim, é obrigatório tirar, tá bem? Tem explicando lá no vídeo. Para quem quer trabalhar como motorista, vai depender de alguns requisitos. Primeiro, quando você normalmente inicia, tem algumas empresas que contratam sem experiência, mas aí as pessoas entram como segundo motorista, por norma. Também, de um modo geral, as pessoas entram como segundo motorista. Quem entra como segundo motorista normalmente acaba ganhando menos do que o primeiro. Por norma, tem empresas que é diferente, mas eu vou falar do modo geral. Quem entra como, normalmente, quem trabalha como segundo motorista, amor? Tira por volta de 1.500, 1.600 euros, 1.700 também. Okay. Depois tem aí, não é só o salário, depois tem umas ajudas que eles dão como quilômetros lá. Exatamente. Mas a média
2.000 euros. No máximo. Exatamente, que entra como segundo motorista. Depois que você ganha experiência, você acaba pegando o seu carro, acaba passando para primeiro, e aí sim você começa a ganhar mais. Sendo que tem algumas coisas também que contribuem no ordenado. Por exemplo, duodécimos. O que são duodécimos? Quando você for escolher uma empresa para trabalhar, você tem que avaliar sobre isso. O duodécimo é o seu subsídio de Natal e o subsídio de férias diluído dentro do seu ordenado, que é o que a gente chama no Brasil de... como é que é? É férias e 13º. É como se eles pegassem as férias do 13º e dividissem dentro do seu ordenado, ok? Você vai receber sempre um décimo. Isso, esses valores durante os 12 meses. Os 12 meses. E aí acresce no seu ordenado. Pronto. Então é exatamente isso que funciona o duodécimo. É você diluir os seus subsídios dentro do seu salário. Então às vezes você vê que empresas que estão pagando um pouco mais, mas pagam os duodécimo, por exemplo. Mas tem empresa que paga um pouco menos e depois paga os subsídios à parte. Então normalmente a gente prefere fazer essa conta por ano, porque assim fica muito mais fácil. Você tenta fazer uma média por ano para tentar perceber qual é a empresa que dá mais jeito para si, ok? Outras coisas que eles... algumas empresas, né? Por exemplo, o desempenho do carro. Já trabalhou numa empresa, por exemplo, que havia uma lista semanal, amor? Como é que era? Era semanal do desempenho com consumo. Com o consumo do carro. Exatamente, com o consumo. Nessa empresa, inclusive, ele chegou a ter formação com a Scania para poder tentar perceber como é que era que diminuía o consumo do carro, o que ele podia fazer dentro da sua condução para diminuir o consumo do carro. Tem algumas empresas que dá gratificação para os seus funcionários para ter consumo mais baixo, por exemplo. Outras coisas que altera também, algumas empresas, que também altera, por exemplo, a entrada na Inglaterra, ok? Alguns motoristas não gostam de fazer a entrada na Inglaterra por conta da imigração. É uma coisa que depois eu vou falar em um vídeo só sobre isso, mas é um risco maior para os motoristas. Tem alguns que se recusam a fazer esse percurso e tem algumas empresas, por exemplo, que é o caso da nossa, que pagam uma gratificação a mais para fazer a entrada na Inglaterra. Algumas também, por exemplo, pagam a mais para troca de reboque. Algumas empresas não trocam reboque, a pessoa tem sempre o seu próprio reboque. Outras pagam um pouco a mais para toda vez que faz troca de reboque. Então, as empresas vão sempre colocando ali uma coisinha a mais para poder tentar, um atrativo a mais, assim, para poder tentar conseguir mais motoristas. Manter os motoristas, que hoje em dia os motoristas entram na empresa, passa um mês, acha que é tudo a mil maravilha, ouve algum amigo a falar, aí chega, trabalha um mês, não gosta, sai, vai pra outra, aí liga pra um amigo, olha, tô em tal empresa que é bom e tal, aí chega lá, é bom para o outro, mas para ele já não é bom, porque alguma coisa corre mal. Então há muito disso aqui. As pessoas ficam pulando de uma empresa para outra. Aqui tem muita oferta de motorista, então por isso alguns acabam que se perde um pouquinho de ir de empresa para outra, enfim. Mas a grande maioria das empresas, a nível internacional, paga por quilômetro, ok? O seu salário é sempre por quilômetro. A média de quilômetro, do quilômetro pago é o quê? Tipo, de 10 a 13 cêntimos, não é isso? Por quilômetro. Portanto, você normalmente ganha o seu salário e a empresa paga, além do seu salário e esses extras que entram dentro do salário, mas a gente nem vê isso, acaba pagando, o grosso mesmo está dentro do quilômetro, entre a média de 10 a 13 cêntimos. O segundo motorista ganha uma média de... Geralmente é bem menos, né? De 4 a 6 cêntimos, não é isso? Empresas que optam por pagar o fixo, né? Só o fixo ou o diário. Existem também empresas que pagam salário fixo. Por exemplo, vou pagar 2.500 fixo e pronto, você sabe quanto é que vai ganhar. Tem empresas também que trabalham com duplas, né? Primeiro motorista, segundo motorista, ou casais, que é o nosso caso. E alguns pagam fixo. Eu vou pagar tipo 5.000 euros fixo para dupla, ou 6.000, ou o que seja, whatever. Ou alguns pagam fixo para segundo motorista, há empresas que fazem isso, paga fixo para o segundo motorista e o primeiro paga o quilômetro, ou fixo para o segundo, fixo para o primeiro e o segundo paga diária, enfim. Mas no final, o que importa é o salário, né? Isso é o que a gente ganha. A média do salário de um motorista internacional hoje é de 2.500 a 3.500, ok? Tá ali dentro dessa média.
varia tudo isso que a gente falou, né? Varia se ganha por quilômetro, varia, tem meses que você, especialmente quem ganha por quilômetro às vezes anda mais, às vezes anda menos, entende? Mas a média é isso. Raramente ganha menos que 2.500 um motorista internacional e também raramente vai ganhar mais do que 3.500, ok? Portanto vai ficar sempre nessa média entre 2.500 e 4.500. Uma dica que eu dou é sempre vocês olharem por ano. Como já tinha falado, olha o por ano. Porque especialmente a questão do duodécimo, às vezes influencia bastante e acaba que você acha que está ganhando mais. Mas eu, por exemplo, eu particularmente prefiro ter sempre os meus subsídios à parte. Se está dentro do ordenado, você pensa, acaba gastando ali mensalmente, não percebe. Eu prefiro ter sempre 14 ordenado por ano e assim eu consigo fazer melhor a gestão das nossas contas, digamos assim. Mas há pessoas que preferem receber ele mensalmente. Então tudo isso aí vocês vão ter que, de acordo com aquilo que vocês gostam, né, que vocês preferem. Tem muita empresa a contratar aqui na Europa, muita. Para trabalhar em empresas com contrato espanhol, não pode ser com cartão de residência, tem que ter nacionalidade portuguesa, não é isso? Para trabalhar com residência numa empresa portuguesa, para trabalhar internacional, tem também a carta rosa, que tem que tirar, que é um outro documento que é emitido pelo IMT. O IMT é como se fosse o Detran, daqui de Portugal. Também é um documento muito simples. Se você tiver já o cartão, se você tiver não, gente, para trabalhar tem que ter cartão de residência, obviamente, em uma empresa portuguesa. Para trabalhar internacional tem que ter cartão de residência. E se você tiver só o cartão de residência, além disso, você também tem que ter a carta rosa. Se você tiver nacionalidade, vocês podem procurar empresas fora também. Por exemplo, que é o nosso caso, a gente trabalha para uma empresa espanhola, com um contrato espanhol, que a gente achou que no final das contas valia mais a pena, ok? Entretanto, a gente não, né? Eu sou novinha aqui na área, Jamson. Já teve várias experiências, como eu já tinha dito para vocês, desde a Nacional, desde a Ibérica, empresas que fazem uma viagem única também, tipo internacional, mas sobe e desce, né? Passa mais tempo em casa, também acaba por ganhar menos. Normalmente, quem está mais tempo fora de casa acaba por ganhar mais, ok? E a média de tempo da maioria das empresas de trabalho internacional aqui é de 15 a 20 dias fora de casa, ok? Normalmente são 3 viagens, 3 semanas. Sobe 3 vezes e desce para casa. Tá bem, pessoal? Eu espero ter conseguido falar mais ou menos para vocês como é que é. Não existe um número único, não existe uma fórmula, tá bem? Cada empresa trabalha de maneira diferente. Vai de cada um escolher aquilo que prefere. Como eu disse para vocês, tem empresas que trabalham de maneiras variadas, tá bem? A maioria é mais ou menos assim como eu te disse, quilômetros, diária, fixo, tá bem? E as médias de salário é exatamente isso, especialmente no internacional. Você raramente vai ganhar menos que 2.500 e raramente vai ganhar mais que 3.500 por pessoa, tá bem, pessoal? Por caminhonista, obviamente. Quando é dupla, acaba por ganhar mais. Qualquer dúvida, deixem aí o comentário de vocês que eu vou tentar responder, tá bem? Se chegou agora no nosso canal, pessoal, tem mais vídeos desse gênero aqui. Nós costumamos partilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia aqui na Europa, nos caminhões. Siga no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, amor? Põe lá um like. Põe lá seu like se eu gosto. E se gostou, fica aqui pra próxima, tá bem? Beijinho grande, Tchau. pessoal. Fiquem com Deus. Vamos seguindo, porque a gente, além de blogueiro, é caminhoneiro. Vamos pra Hungria. Vamos lá pra Hungria. Até já.